Bom dia, gente. Vocês estão bem? Obrigado, Ciro. Gente, a construção dessa palavra foi algo para mim assim que fugiu do meu controle, digamos. Eu estava querendo pregar sobre fome e sede de Deus, mas o primeiro ponto que eu fui abordar sobre o tema, que seria a fé no Evangelho, me fez mudar completamente o foco da palavra para esse, fé no Evangelho. Eu creio de fato que a fé no Evangelho é que vai gerar em nós fome e sede por Deus. Então, esse sentimento vai de encontro com algo que eu compartilhei na abertura do culto da semana passada, que constantemente, nós temos falado aqui para a igreja, constantemente tem sido orado isso pelos irmãos, que é se achegar com ousadia diante do trono da graça. E constantemente nós ainda ouvimos pessoas falando que não se sentem dignas de estar diante de Deus, pessoas que se sentem travadas e não se sentem próximas ou íntimas do Senhor para estar diante dele. E isso me faz voltar, isso me leva ao tema, porque eu creio que isso pode ser falta de conhecimento do Evangelho ou até falta de fé no Evangelho. E é por isso que eu gostaria de falar hoje um pouco sobre o Evangelho, sobre quem é Deus, quem nós somos e quem é Jesus. Eu quero começar citando um trecho do livro do que é o Evangelho, do Greg Gilbert, que ele diz assim: um evangelho debilitado leva a uma adoração debilitada. Esse tipo de evangelho afasta nossos olhos de Deus e fixos no ego, barateando o que Deus realizou por nós em Cristo. Por contraste, o evangelho bíblico é como um combustível na fornalha da adoração. Quanto mais você o entende, quanto mais você crer nele e descansa nele, tanto mais você adora a Deus pelo que ele é e o que ele fez por nós em Cristo Jesus. E agora eu quero ler com vocês, abram comigo em Gênesis 1. Gênesis 1, 1. E no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas noite. E foram-se a tarde e a manhã o primeiro dia. E Deus continuou a sua criação. Pula para o versículo 26 agora. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então nós começamos aqui sobre o aspecto de Deus, que Ele é um Deus criador. Deus criou os céus e a terra e todo ser vivente a partir dele mesmo. Deus não precisou de nada a não ser Ele mesmo para criar toda a sua criação. Em Salmos 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras.
que os atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, Romanos 1 agora, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. O fato de Deus ser o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela existe, incluindo nós, ser humano, dá a Ele todo o direito sobre toda a sua criação. Então, o fato de Deus ter nos criado, dá a Ele o direito pleno, completo sobre nós. Nós não somos de nós mesmos. Toda a nossa vontade, toda a nossa ação é para o Senhor, porque Ele é quem criou o ser humano. E eu vou pular para Gênesis 2,16. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então aqui nós vemos justamente Deus aplicando a sua regra ou o seu direito no homem. Se Deus tem direito sobre nós, Ele vai nos dizer como nós devemos viver. E aqui Deus dá a ordenança ao homem. Você tem livre acesso para comer de tudo que você quiser no jardim, mas você não pode comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você fizer isso, você está desobedecendo a minha ordem. E quando você fizer isso, vai existir uma consequência. Com certeza morrerás. Então nós temos um Deus criador que está ditando talvez as pessoas como um ditador, né? Mas está colocando ordem na sua criação, e Deus também mostrando o seu aspecto de sua santidade, aonde Ele rejeita a desobediência. E a santidade de Deus não quer dizer somente que Ele rejeita o que é mal, mas que Ele é dedicado a tudo que é bom, e isso é Ele mesmo. Então nós temos um Deus criador, um Deus santo e um Deus justo, que cumpre a sua palavra e que julga de acordo com a sua própria justiça e retidão. O padrão de justiça, o padrão de santidade, que é o próprio Senhor, é a partir desse padrão que Ele julga toda a terra, toda a criação. Deus pune a desobediência, o pecado, pois Ele não pode negar a si mesmo a sua santidade e a sua bondade. E mesmo Deus sendo bom e amoroso, o seu amor e a sua bondade não anulam a sua justiça. Deus é bom, Deus é criador, Deus é santo, é justo e é um ser relacional. Deus criou o ser humano não porque ele estava com ausência de companhia ou porque faltava algo para ele passar o seu dia ou dar ordem em alguém. Deus criou o ser humano, assim como toda a criação, mas por ser um Deus relacional, Ele tinha prazer em se relacionar com a sua criação. E é por isso que todos os dias o Senhor se encontrava com a obra das suas mãos, Adão ali no paraíso. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia se relacionar com o homem a quem Ele havia criado. E como eu disse no 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Deus criou o homem à imagem e semelhança de si próprio. Deus não criou o homem para a queda, e o homem não foi um erro na criação do Senhor. Fomos criados para cultivar e guardar o Éden. Essa era a ordem, esse era o papel principal do homem na sua criação. Mas mesmo nós temos esse papel de governo ou de domínio sobre a criação, tudo isso era debaixo do governo do Senhor. Não que nós tenhamos ou que o homem tinha autoridade por si só para governar o jardim, para governar a criação. Mas tudo isso, esse governo, era limitado, pois vinha debaixo da autoridade, da submissão
e do governo de Deus. E quando Deus dá ao homem a palavra sobre não comer, a ordenança sobre não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali Deus mostra a limitação do homem e a autoridade dele sobre nós. Você tem livre acesso, Adão, a comer de tudo que você quiser. Porém, aqui eu te mostro o seu limite. Aqui você não pode fazer. Eu, o seu Criador, dono de você, com todo o meu direito sobre você, te proíbo de fazer isso. Porque o dia que você desobedecer a minha palavra, o dia que você descumprir o meu mandamento, haverá uma consequência, que é, você morrerá. Abre comigo em Gênesis 3, no versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Será maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, nesse momento, então, nós vemos a queda do homem. A desobediência de Adão e Eva comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse momento, nós vemos o homem se rebelando contra Deus e a sua ordem. Adão e Eva rejeitaram a ordem do Senhor, o governo e o senhorio de Deus sobre eles, quando eles ouviram a proposta da serpente falando: sereis como Deus. Então aqui nesse momento, eles se rebelaram contra a palavra do Senhor e eles quiseram tomar conta de si mesmo. Sereis como Deus, serei o Senhor da minha vida. E qual que é a consequência dessa desobediência? A morte. Então Adão e Eva, nesse momento, eles não morreram em seus corpos, mas sua comunhão com Deus foi imediatamente interrompida. A morte espiritual, que é a separação de Deus com o homem, acontece neste momento. Passamos de amigos de Deus para inimigos de Deus. A queda não afetou somente Adão e Eva, mas afetou
toda a criação. O pecado começa a agir sobre toda a criação de Deus, que deveria ser cuidada pelo homem, dominada pelo homem. Então, o pecado do ser humano afeta o relacionamento dele com o Senhor, levantando uma inimizade contra Deus. Afeta a criação e afeta toda a descendência de Adão e Eva. Nós todos somos afetados pela desobediência de Adão e Eva. Nós todos nos tornamos, desde o nosso nascimento, inimigos do Senhor. Em Romanos 3 está, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, porque todos nós pecamos e nos rebelamos contra Deus, e a maldade e o pecado habitam em nós, nós merecíamos uma sentença, que é a morte eterna. Nós merecemos a morte e o castigo do Senhor sobre nós. Não há nada que o ser humano possa fazer para reparar esse pecado que Adão fez e que nós já nascemos. Não há nada, não há obra que nós possamos fazer para o Senhor, que nós possamos entregar a Deus em troca do pagamento, ou da punição, ou da sentença desse pecado. E nós estamos então diante de uma péssima notícia, porque se tudo terminasse aqui, o nosso fim seria tormento eterno, a morte eterna. Mas glória a Deus, porque no mesmo momento em que o Senhor procura Adão e Eva, quando eles caem, ali o Senhor já gera uma esperança para a humanidade. Pois ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, falando à serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mesmo diante da rebeldia do homem, Deus mostra que existe uma esperança. E durante toda a história bíblica, por todas as leis e profecias, Deus está mostrando ao ser humano, Deus está falando ao coração do homem, que existe uma esperança para o fim, na vida, morte e ressurreição de Cristo. E eu quero que vocês abram comigo em Lucas 1, versículo 30. Lucas 1, 30. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Em Mateus 1, 21, eu vou ler um anjo falando agora com José, a respeito de Maria. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará
e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Eis aqui o anúncio da nossa salvação. Porque Ele salvará o seu povo dos pecados. Ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. E como nós cantamos, Ele é a exata expressão de Deus. Por meio de Cristo e para Ele foram feitas todas as coisas. Nós vemos então aqui a palavra do nascimento de Jesus, que é Emanuel, o Deus conosco. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Houve o quê? Separação entre o homem e Deus. E aqui vem a palavra de um anjo falando que Jesus é Emanuel, o Deus conosco. Ele já está mostrando que uma nova aliança vai ser tomada, vai ser feita entre Deus e o homem. Jesus foi gerado em santidade pelo Espírito de Deus. O simples fato de Cristo Jesus, sendo Deus, vir como homem, vir como a sua própria criação, como obra das suas mãos, isso para ele já é uma humilhação. E Cristo não só veio como homem, como ele ficou dependente dos cuidados da sua criação. Cristo, na sua infância, ou quando ele era bebê, ele precisou ser cuidado. Ele precisou ser alimentado, ele precisou ser limpo, banhado. Agora imagina Deus, diante de um erro da sua criação, vindo como homem e sendo cuidado pela própria criação. Vocês conseguem entender um pouco, assim, de como nem faz sentido? Deus nos cria, nós erramos e nos rebelamos contra Ele, queremos assumir o lugar de cuidar de nós mesmos, nos afastamos dEle, merecíamos a morte, e Ele pega e fala, ok, eu estarei com vocês agora, para resolver tudo isso. O que é isso? Eu fico um pouco em crise às vezes com isso, falo, que sentido é esse? Que amor é esse que eu não consigo entender? Não era mais fácil zerar e começar de novo? Como algumas religiões até creem que vai acontecer, vai acabar o mundo. Ou Deus vai dar um mundo para cada um governar e todo mundo sereis deuses. Mas Cristo mostra para nós, Jesus mostra para nós, aqui o seu amor, de que uma humilhação vai valer a pena. Então Jesus vive uma vida perfeita, plena em santidade e obediência ao Pai. Jesus foi tentado pelo diabo e ele rejeitou. Jesus foi tentado nas mesmas tentações que nós passamos e ele permaneceu fiel a Deus. Jesus cresceu, se desenvolveu e ele pregava a respeito do Evangelho do Reino de Deus. E Jesus orava e nos ensinava a orar. E Jesus operava sinais e maravilhas. E começou a cumprir as profecias de que Ele é o Filho de Deus, a salvação de todos. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E mesmo diante de uma vida plena em obediência e em santidade, Jesus se coloca para morrer em nosso lugar. Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Jesus se coloca como um sacrifício para cumprir uma pena. É a substituição penal. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que o sacerdote entrava no santo lugar para matar animais, para substituir a pena do pecado dele e do povo. E ele entrava anualmente neste lugar. E aqui Jesus, como sumo sacerdote, ele leva o sacrifício. Só que o sacrifício é ele mesmo. Ele não está levando nada nem ninguém mais puro e perfeito do que ele mesmo, Deus encarnado, para morrer em pena do pecado. Em Hebreus 9 está escrito: pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo de ano em ano, com o sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Para aniquilar o pecado por meio do seu próprio sacrifício. Jesus sofreu em nosso lugar. Ele foi espancado, desprezado, humilhado e crucificado. A sentença de morte pronunciada no Éden agora estava sendo executada na cruz de Cristo, sobre Jesus. Deus Pai derramou a sua ira sobre o seu próprio Filho. A morte, a punição pelos nossos pecados caiu sobre o próprio Deus. Jesus morreu em nosso lugar para nos dar acesso ao Pai novamente. Foi onde o pecado de todos nós caiu sobre ele. E agora imagina, aquele que é Deus e está com Deus desde o princípio, porque Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, então eles são um desde o princípio. No momento da crucificação, por conta dos nossos pecados, ele se sente desamparado por aquele quem ele é, Deus. Imagina o sofrimento do filho sendo separado do pai. Não é algo a quem ele estava acostumado a ver de vez em quando. Era alguém a quem ele tem plena comunhão. É a quem ele é desde o princípio, um. E por conta dos nossos pecados, Jesus se sente afastado e desamparado do Pai. Porque o Pai, por conta da sua santidade, não pode compactuar com o pecado. E se acabasse aqui, nós não estaríamos aqui. Porque ele seria apenas mais um profeta ou alguém que morreu por suas ideologias. Mas Cristo venceu a morte. A ressurreição de Jesus é a confirmação de que ele é Deus. Jesus foi o único que ressuscitou dentre os mortos e continua vivo. Ainda hoje, Jesus é 100% homem ressurreto e 100% Deus.
E é nele, Efésios 1:7, em quem temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Por conta do sacrifício de Jesus, somos justificados diante de Deus. Quando Deus nos olha, Deus não vê a nossa justiça, que é como trapos de imundícia diante dele. Deus não vê o que nós temos, o que nós temos para oferecer a ele, que é nada. Ele vê em nós a justiça do seu Filho e a obediência do seu Filho. E por causa do sacrifício de Jesus, Deus não só não derramará a sua ira sobre nós, mas também Ele nos tira do domínio das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Jesus virá e estabelecerá o seu trono sobre a terra, e nós faremos parte do seu reino. Por conta de Jesus ter pagado a sentença de morte, ele voltará e irá redimir todas as coisas, não só o pecado sobre nós, homens, mas toda a influência do pecado sobre toda a criação será extinto por Jesus. E é o que nós lemos que nos dá esperança. Jesus esmagará a cabeça da serpente. E diante das más notícias de que nós não tínhamos como nos salvar, nós tivemos a boa notícia de que por intermédio de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, nós temos salvação. Qual é a nossa resposta? Marcos 1,14. Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a resposta que o Senhor quer de nós. É isso que nós temos que oferecer para o Senhor. Crede. Fé e arrependimento. Confessar que nós cremos nele, em sua palavra, no seu governo e sua autoridade sobre nós, e que nós cremos que o sacrifício de Jesus é suficiente para cobrir os nossos pecados, e é isso que nos dá ousadia para entrar diante do Senhor. É a fé nesse evangelho que vai tirar o medo de você orar quando pecar. É a fé nesse evangelho que vai te dar ousadia para chamar o Senhor de Pai. Porque aqueles que crescem no seu nome, foi-lhe dados o direito de serem feitos filhos de Deus. De criação, de inimigos, nos tornamos filhos. Não só amigos, mas filhos de Deus. Mas é necessário o arrependimento, que significa abandonar o pecado. Ter um novo nascimento. Não quer dizer que ninguém nunca mais vai pecar, mas quer dizer que você não vai ter prazer no pecado quando isso acontecer. E que mesmo se você pecar, saber que existe um bom advogado, que é Cristo Jesus, que intercede por nós, que advoga por nós, diante de Deus. E o argumento de Jesus, diante dos nossos pecados, quando nós caímos, eu fiquei pensando sobre isso ontem, eu falei, como que Jesus deve advogar? Ele simplesmente deve mostrar a palma da sua mão. E nós devemos nos arrepender
e ter fé, que é crer e confiar. Crer no sacrifício de Jesus e confiar no seu governo sobre nossas vidas. Deus nos declara justos, porque pela fé nós somos vestidos da vida justa de Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós para que ninguém se glorie. A falta de fé é o que vai gerar em nós uma justiça própria, um desejo de mostrar para Deus que nós podemos fazer algo para Ele. E essa justiça própria vai gerar em nós um sentimento de incapacidade de estar diante de Deus, porque nós vamos falhar miseravelmente todas as vezes e continuaremos nos sentindo indignos diante de Deus. Isso é a falta de fé. E é isso que eu falei que nós falamos no começo dos cultos, nas orações e quando compartilhamos. A ousadia, a falta de ousadia de estar diante de Deus pode ser a falta de fé no Evangelho. E nós precisamos fazer uma oração simples. Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós precisamos ter coragem de fazer esse tipo de oração. O Caleb estava falando sobre algumas coisas que eu até compartilhei. E assim, nós precisamos ser afetados pelo Evangelho todos os dias da nossa vida. E às vezes, eu creio que não sou só eu creio que todos nós nos pegamos em algum momento numa fraqueza, tentando resolver os problemas por nós mesmos. E quando essa ficha cai sobre mim, eu tenho feito essa oração. Senhor, me ajuda porque eu não tenho fé que o Senhor pode cuidar disso para mim. A fé no Evangelho é o que nos dará a ousadia de nos achegarmos a Deus. A fé no Evangelho é o que irá manter o nosso coração aquecido, aguardando pelo Senhor. E a fé no Evangelho é o que nos manterá com fome e sede de Deus. Pregar o Evangelho é o que vai gerar fome e sede na igreja. E crer no Evangelho é o que vai nos manter com fome e sede de Deus. E se antes, por conta do pecado, nós nos escondemos e rejeitamos o Rei do Universo e nos rebelamos contra Ele, hoje, porque cremos na obra de Cristo e temos fé no Evangelho, podemos clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se antes nos escondemos do Senhor, fugimos do Rei do Universo, hoje falamos, venha a nós o seu reino, porque sabemos que não vamos sofrer a punição do pecado, porque cremos que a obra, o sacrifício pleno, completo, que foi uma única vez, serviu para cobrir o nosso pecado. E eu quero encerrar lendo um versículo, que era o versículo que eu ia pregar quando eu ia falar sobre fome e sede. João 7,37. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crer em mim. Rios de águas vivas fluirão do interior daqueles que creem em Cristo Jesus. E eu quis encerrar falando esse versículo, porque a falta da pregação do Evangelho
é o que tem tornado as igrejas mortas, sem a vida de Deus. Porque quando Jesus diz aqui sobre rios de águas vivas que fluirão do interior daqueles que creem, ele fala a respeito do Espírito Santo. Ele está falando sobre o Espírito Santo vindo sobre os crentes. E é essa vida que nós precisamos, a vida de Cristo. Quando nós abandonamos a fé no Evangelho, quando nós começamos a colocar a nossa esperança em nós mesmos, nós vamos morrendo diante de Deus, morrendo em nossa fé.